Deus tem falado até aqui. E eu creio que os sinais daqueles que creem têm se manifestado no nosso meio. Somos privilegiados porque temos uma igreja onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir, para atuar, para curar. Aqui a palavra é revelada, aqui os anjos ministradores são reconhecidos. Milagres, assim como o próprio nome diz, acontecem. E certamente em todas essas coisas, nós com muita gratidão, só temos que glorificar o nome do Senhor. Amém? Peço para que os irmãos se coloquem de pé. Nesse momento você vai fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos. Creia. Mais um pouquinho de fé. Você vai colocar as suas duas mãos sobre a sua cabeça. Narabaya sui andore cantu narabaya sou de Flandarábia. Cherebe andara yasui andarabacai. Ribidi charabaya sou de Flandarábia. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que ative a mente do teu filho em nós, pelo teu Santo Espírito. Oramos, Senhor, repreendendo todo espírito roubador de palavras. Aves agora, chore cantuniribi alaia sou. Xarabaia sui andarabacaia, nós lhes repreendemos. Xarabaia sui andarabacai, nos apossando das armas poderosas em Cristo nesse momento. Nós te pedimos, Pai, leva cativo todo pensamento de preocupação com problemas da vida, até a presença do Senhor. Chore cantunarabaia sou. Se esse espinho sufocava a palavra de Deus na nossa vida, não mais sufocará. Niri anduri cantunarabaia sou de Flandarábia. Nós rejeitamos toda dureza de coração. Nós rejeitamos toda cauterização de consciência. Nós rejeitamos toda insensibilidade à tua presença, ó Deus. E diferente do que aconteceu com aquele povo que um dia ouvia a Jesus, eles viam e não conseguiam ver, ouviam e de nada adiantava, não compreendiam, por isso não se convertiam e não eram curados. Eu profetizo nesse lugar. Olhos verão, ouvidos virão, eles ouvirão, eles crerão, se converterão e serão curados. Em nome de Jesus Cristo, enfermidade, Xarabaia sou de Flandarábia, seja curada agora. E aquilo que está morto, no nome de Jesus, volte a ter vida. Desde já, Senhor, agora. É no antes, não é nem durante, nem depois. É agora. Nós glorificamos o teu nome, o nome de Jesus de Nazaré. Mais um pouquinho, com as suas mãos ainda na sua cabeça. É dada uma ordem e eu peço que você concorde agora. Consciente, subconsciente, inconsciente, consciência, subconsciência, inconsciência, ouça a voz do Senhor pela palavra de Deus. Podeis tomar o teu assento. Chore cantunarabaia sou de Flandarábia. E ao final dessa mensagem, eu ainda quero profetizar sobre você. João 6,60 diz que Pedro estava convicto
enquanto muitos dos discípulos, em meio a uma pregação que consideraram dura, se escandalizaram e não entenderam a profundidade, eles decidiram abandonar a Cristo. E Jesus, se voltando para eles, ele pergunta: e vocês? Vocês também vão me abandonar? Mas Pedro lhe deu uma resposta. E é essa resposta que nós devemos dizer ao Senhor hoje. Para onde iremos nós? Ei, independente do que o Senhor falou, do que está acontecendo ou o que virá a acontecer, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Ei, igreja, hoje o Senhor não vai querer falar apenas de uma vida fácil, ou talvez de uma vida difícil, uma vida dolorosa ou uma vida alegre. O Senhor fala sim de vida abundante, isso Ele tem para nós. Mas o que mais importa e que nós devemos considerar é a vida eterna que Ele transmite através da sua palavra. Sabe, meus irmãos, talvez muitas marcas do passado ainda estão em nossos corpos, cicatrizes em nossa alma. Muitos têm falado coisas de nós hoje, Simone, que nós até podemos considerar como se nos definissem. Mas o que realmente diz ao nosso respeito é aonde nós queremos chegar. E é por isso que o Senhor nos chama a atenção. Da mesma forma que Pedro assim dizia: ei, para onde eu posso ir? Será que tem lugar melhor? Independente do que possa vir a acontecer, o que eu quero é continuar andando contigo lado a lado. Porque eu sei que existe uma eternidade que me espera. Talvez você hoje faça planos sem considerar o amanhã. Mas o Senhor diz algo sobre isso. Ele fala: miserável é o homem que espera de Jesus Cristo só nessa vida e esquece que muito mais tem pela frente. Não, mas eu quero me apossar. É com Cristo que eu quero estar na eternidade. O fim que eu espero é lá. Ei, estamos no dia 30 de setembro. Em nome de Jesus Cristo, queremos estar com Ele no dia 30 de outubro. Queremos estar com Ele em novembro, ao seu final. 31 de dezembro, é claro que sim. Mas e quando tudo acabar? Aonde nós queremos estar? E mediante a tantos questionamentos do que quero, o que não quero, e planos que eu possa vir fazer para mim, existe algo que nós devemos nos atentar. E foi para isso que o Espírito Santo te chamou até essa igreja hoje. Para que você se atente, e eu também, ao cuidado com a nossa mente. Quinta-feira passada o apóstolo estava dizendo algo que talvez você não tenha guardado ou talvez não tenha compreendido. Mas o homem mais sábio do seu tempo, Provérbios 4:23 nos diz: acima de tudo, o que você deve guardar. Ei, guarde, sabe o quê? O teu coração. Porque é desse coração que você está guardando e escondido. Aonde? É desse coração que depende toda a sua vida. Ei, de tudo que se deve guardar, de todas as coisas que você pode considerar preciosas, que são dignas de serem guardadas. Zelo por minha família, zelo por meu noivo, zelo pelo meu ministério, zelo pelo meu trabalho. Mas acima de todas essas coisas, ei mãe, ei pai, acima de todas essas coisas não vem o filho, nem o marido, a esposa. Antes e acima de todas essas coisas, o que nós devemos guardar, cuidar, zelar, priorizar é o nosso coração, é a nossa mente. Porque é disso que depende toda a nossa vida. Anduri cantuna rabaia sui alai xarabaia sou de flandarábia.
E isso é tão importante considerarmos, que certa feita Paulo vai dizer para os colossenses: ei, colocai os vossos pensamentos nas coisas que são de cima. Ei, pensai nas coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Ei, esconda-se com Cristo em Deus. Por que será? E não somente isso, Paulo fala aos coríntios: existem armas poderosas em Cristo. Elas poderão destruir fortalezas. Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, elas serão usadas para derrubar. Mas dentre todas essas armas poderosas em Cristo, e que o apóstolo já nos explicou quais são elas: o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, espada do Espírito, escudo da fé, armadura de Deus. Usa essas armas poderosas em Cristo, para que todo o teu pensamento, o teu entendimento, a tua consciência, a imaginação, todas as lembranças sejam levadas presas até a obediência de Cristo. Pode prender mesmo e leva elas à força, se for preciso, até a presença de Deus. Sabe o que o apóstolo está querendo dizer com isso? Tudo que sair daqui, tem que passar pela cruz. Passam os pensamentos, passam os sentimentos, passam os meus planos, passam as minhas intenções. Sejam elas levadas até a cruz. Existe uma palavra que diz que na cruz toda cédula contrária foi cravada. Tem coisas que precisam ser colocadas na cruz. Ei, tem que acessar a cruz. Tem coisa que tem que deixar lá, porque Jesus já venceu por nós nessa situação. E nós muitas vezes nos preocupamos com tantas coisas e nos desleixamos com a nossa mente, com o nosso coração. Daí o Senhor usa a profeta para dizer: ei, me louvam, me adoram com os seus lábios, mas existe algo que está longe de mim, e por isso essa adoração não tem proveito. O coração está distante de mim. O seu pensamento está em todos os lugares. Problemas já estão em altares. Lembranças já estão em outros altares. E o pensamento, o entendimento, toda a força que há nele, que deveria estar em mim, eu não encontro. Diante de uma importância tão grande que Salomão foi usado por Deus para relatar, e entre tantos outros profetas e o próprio Cristo, será que nós não devemos parar um pouquinho para refletir? Como está o nosso coração? Como está a nossa mente? Como está a nossa alma? O Espírito Santo está tendo liberdade para sondar corações aqui. E em nome de Jesus Cristo, assim eu espero e creio que é a vontade de Deus que ao final nós possamos dar o mesmo clamor que o salmista: Senhor, sonda em mim, veja se há algum caminho mau, porque eu quero ser guiada. Eu quero ser guiado para caminhos eternos. Por isso sonda o coração, vai no íntimo da minha consciência. E se há porventura algo mal, eu quero ser guiada hoje para um caminho eterno. É esse o desejo? Será que por algum momento paramos para pensar nisso? Hoje é noite de restauração. Existem altares que biblicamente entendemos que é o coração, que estão trincados nesse lugar. A oferta, a entrega que deveria estar acontecendo ali, há muito tempo não está acontecendo.
Não é possível com o altar trincado e rachado, existem feridas. Mas o Senhor está dizendo para os seus: está ferido, mas ainda amo. Está ferido, mas o que eu disse continua de pé. Está ferido, mas foi escolhido. Ei, pode estar ferido. Ai, xarabacai, andarabaia, sol de Flandarabia, é dada a oportunidade para restaurar hoje. Mas olhamos para nós e dizemos: como eu posso me entregar? Existe uma vergonha tão grande. Como eu posso me entregar? É um sentimento de indignidade, eu me sinto suja. Você não sabe, irmão, o que me aconteceu. Como pode haver entrega se eu me sinto desse jeito? Não estou por inteiro, eu estou em partes, porque as outras partes de mim ficaram presas lá no passado. É tão sério esse assunto, igreja, que existem muitas feridas por detrás de pecados, e são feridas grandes. Existem grandes feridas por detrás de complexos, de traumas, de medos, de comportamentos muitas vezes inconscientes que adotamos. Um homossexual, uma lésbica, uma prostituta, geralmente abusados. Uma pessoa que foi envergonhada ao público, que adquiriu um complexo e hoje não consegue mais de modo algum se expor. Uma palavra ofensiva que ficou guardada, muito mais do que a palavra, quando o salmista diz: ei, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não, o que está guardado ali, na minha memória, são aquelas palavras ferinas que me machucaram profundamente. Hoje a reação é reflexo daquilo que fizeram lá no passado. Será que nós não devemos considerar como está a nossa mente? Xarabaia sui andore cantunarabacaia lai xarabaia sou de Flandarábia. Outrora nossa mente estava cegada. A palavra vai nos dizer em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, Satanás, havia cegado o entendimento, cegado a mente, para que não pudéssemos enxergar a luz do Evangelho. Nós só permaneceremos feridos se rejeitarmos essa verdade, a qual nós já tivemos acesso, que é a palavra de Deus. Ei, eu vou repetir. Outrora fomos cegados, talvez diariamente ainda os nossos olhos estão sendo curados, para que o nosso entendimento possa sim crer, confiar nesta verdade que nos foi apresentada. Ai, xarabaiaçou, permaneceremos feridos se ainda tomarmos posse dessa cegueira. Permaneceremos feridos se o pecado ainda continuar tendo força, domínio daquilo que queremos fazer. O bem que eu quero fazer, esse não faço. Mas que o mal que eu não quero eu faço. O pecado já domina, é praticado, ele é Senhor. E a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. E se tem algo que o pecado faz na mente do crente, é torná-la insensível, inclusive às consequências dele. Mas pior do que ficar insensível à consequência do meu pecado, que é muito além do que ser afastado da igreja, de não poder mais subir no altar, é o que o próprio Deus disse a Caim: ei, o pecado está às portas, ele bate e está pronto para te destruir. Pior do que tudo que pode vir a acontecer, se continuarmos aceitando esse pecado,
além de nos tornar insensíveis, cauterizando a nossa consciência, o final disso é a morte. Ei, continuaremos feridos se permitirmos que o Espírito Santo fale, mas não nos convença. Ai, Shuri Cantunarabaia Sou de Fandarábia. Será que não devemos nós prestar atenção naquilo que o Espírito Santo está dizendo? Ei, diz a palavra do Senhor, quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o vosso coração. A palavra do Senhor até pode ser lançada como uma semente de Jesus na parábola do semeador, mas ela vai cair nessa terra pedregosa. Ela vai até brotar um pouquinho, mas na primeira perseguição ou confronto do evangelho, nós estaremos rejeitando aquilo que ouvimos. Ei, a palavra de Deus não tem crédito. Para mim a palavra do Senhor não funciona. Para o outro até pode ser, mas para mim não. Será mesmo que isso é real? Será mesmo que essa palavra funciona? Será mesmo que Jesus me ama? Será? Mente cauterizada. Mas a pergunta é: eu não quero permanecer assim. Ferido eu não quero mais ficar. A palavra diz que se o meu coração é um esconderijo da palavra, para que eu não venha pecar contra ele, pecado que me leva à morte, que me afasta de Deus, que não permita que eu sinta a plenitude desse amor, como eu posso preservá-la? Como eu posso cuidar dessa mente? Eu peço para que os irmãos abram a palavra de Deus comigo. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, vai nos dizer. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, eu insisto, pela compaixão de Deus, conhecendo a misericórdia de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque assim, apresentando o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, este será o vosso culto racional. Sabe o que ele está dizendo? Você quer mesmo a sua cura? Você quer mesmo se achegar a Deus? É tempo de se apresentar a Ele. Você vai oferecer um culto, mas não é um culto motivado por emoções, um culto aonde te obrigaram a participar, um culto aonde dizem que houve uma lavagem cerebral e você caiu aí de paraquedas. Não, você vai oferecer um culto a Deus, e esse culto será feito racionalmente, com todo o seu entendimento, e muito mais do que se apresentar, a oferta será você. Você vai se apresentar, Lia, para se entregar. Mas como eu disse, como eu posso me entregar desse jeito? Que oferta sou eu? Ei, você que está lutando contra o pecado, você que está se esforçando dia após dia para agradar o Senhor, você que está tirando pela fé força da sua fraqueza, a palavra vai nos dizer que esse sacrifício, ele será vivo. Um dia o apóstolo disse, eu anotei na minha Bíblia de 8 anos, é vivo, mas é morto para o pecado. Anotei. Sacrifício vivo. Sacrifício santo. Ei, realmente, eu tenho dificuldade. Eu sei bem quais são as minhas fraquezas, mas dia após dia eu tenho me limpado. Como? Pela palavra de Deus. Sacrifício vivo, santo. E além disso, agradável. O que agrada ao Senhor? O que agrada ao Senhor? Sim, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Ei, o que eu vou entregar verdadeiramente?
É um coração ainda em transformação. Ele está sendo aperfeiçoado. Eu chego até Jesus e eu digo: Jesus, pode olhar, eu quero a cura. Precisa de cura. Mas mesmo assim hoje eu te entrego, me apresento para oferecer a ti um culto do qual eu entendo muito bem o que eu estou fazendo. Eu quero isso. Esse é o sacrifício. Meu coração, aqui está ele, vivo, santo e agradável ao Senhor. Mas Paulo não para por aí. A segunda coisa, além de se apresentar e se entregar a Deus, entendendo muito bem o que você está fazendo nessa luta, nessa busca por cura, não aceitando mais essa ferida, você tem que fazer outra coisa. Ele vai dizer aí no versículo 2: e não vos conformeis com esse mundo. Ei, você não vai se amoldar ao padrão do mundo, mas você será transformado, porque vai acontecer a renovação da vossa mente, a renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? A partir de hoje, você que quer em Cristo, o nosso padrão não é mais o do mundo, não é mais o molde do mundo, agora é o que está na Bíblia. O padrão agora é o que está aqui. A partir do momento que o meu molde for esse, não é do fulano, não é do ciclano, no que eu creio e acredito é o que está aqui na palavra. A partir desse momento, passamos nós a ser transformados. Sabe por quê? Porque eu decidi que a minha mente não será apenas curada, ela receberá um renovo do Senhor. As coisas velhas serão tiradas, coisas novas serão acrescentadas. A maneira que antes eu lidava com a minha ferida que causa dor, dores que trazem problemas que trazem preocupações. Agora, se me feriram, eu não busco mais a vingança, agora eu perdoo. Me fizeram tanto, o mundo diz: pode odiar, você está na sua razão. Mas Jesus me diz o contrário. Agora esse é o meu padrão, por ele eu vou orar e ainda tenho que amar. Ei, o padrão é o inverso, sabe por quê? Porque Deus está nos oferecendo uma transformação. Ei, renovo mentes aqui. Preciso renovar entendimentos. Essa cura está tardando. É tempo demais sendo perdido, remoendo o que aconteceu. Esse padrão de comportamento não é a sua identidade. Essa ferida não é a sua identidade. Esse pecado não é sua personalidade. Sabe por que o Senhor está querendo nos transformar? Sabe por que o Senhor tem muito mais do que cura para a nossa mente? Porque Ele diz: se for dessa maneira, vocês poderão experimentar. Sabe o que? É muito mais gostoso do que brigadeiro, Ana. Não se compara. Pense em algo bom. Agora multiplica. Não tenho nenhum fator de multiplicação suficiente. A palavra vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O padrão foi mudado. Vocês não vão se conformar com o padrão do mundo. Para quê? Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Sabe qual é o maior problema de estarmos feridos no nosso entendimento? Sabe qual é o maior problema de estarmos feridos naquilo que a Bíblia chama de uma mente mais aprofundada, enraigada, que é o coração? É que não conseguimos desfrutar da graça que é estar no centro da vontade de Deus. Não falo de vontade permissiva, Mateus. O que eu quero e o que nós devemos querer é aquela vontade boa, agradável e perfeita.
que Deus tem para a nossa vida? Será que é esse o nosso desejo? Será que temos nos preocupado com isso? Será que não vale a pena clamar com todas as forças para que essa ferida seja curada? A palavra vai nos falar de feridas, desde uma complexidade como a de Jonas, até a familiaridade que temos com a ansiedade de Marta. Talvez vocês conhecem Jonas e dizem: qual? É o profeta fujão. A identidade de Jonas já não era mais somente um profeta. E se fosse, já era desqualificada, porque foi considerado fujão. Mas se tem algo que nós devemos parar para perceber, é que ele não era um profeta fujão. Ele era um profeta ferido. Parou no fundo do navio, fugiu do que o Senhor havia mandado ele fazer. Parou no fundo do ventre de um grande peixe. E o seu fim é debaixo de uma boboreira que resistiu por apenas um dia. Ele fugia da sua responsabilidade, por mais que as consequências fossem reais. Afinal, não foi o homem que lhe mandou ir para Deus tinha lhe mandado. Você pode imaginar, em sã consciência, nós dizemos para o Senhor: não quero, não vou, e ainda por cima vou para a direção contrária. Inconscientemente, algo lhe levava a uma fuga. E por mais que prisões tentassem paralisá-lo, é o fundo do navio, é o ventre de um grande peixe, nada seria suficiente. Mas as prisões na alma poderiam segurá-lo. O que eu quero estar falando para você, meu irmão, é que o reflexo da sua ferida era um comportamento de fuga. Ele era ressentido, ele era amargurado. Aquilo que o autor de Hebreus diz sobre a raiz de amargura verdadeiramente se cumpria. Faz duas coisas: perturba e contamina. Esse era Jonas. E quando o Senhor lhe fala: vai até Nínive, prega para que se arrependam, porque o cheiro podre das suas atitudes tem chegado até mim. E esse povo, por anos, foi um povo que sacrificou, massacrou o povo de Deus. Você pode imaginar Jonas agora tendo que ir até esse povo que anteriormente massacrou familiares, massacrou amigos, massacrou bisavô, massacrou avô, enfim, não sei. Tocou no que era dele, causou uma grande marca. Eles eram bárbaros e agora Deus diz: você vai lá e você vai dizer para eles se arrependerem. Resistiu, mas foi. Chegando lá, a palavra nos diz que ele anuncia e o povo verdadeiramente decide se arrepender. Chamar a atenção de Deus com um jejum que até os animais não poderiam comer. Deus decide perdoar. E Jonas, debaixo da boboreira, ele diz: Senhor, eu quero a morte. Porque eu sabia que o Senhor é bondoso, o Senhor ia se arrepender, o Senhor não ia castigar, conjecturando. Até que a história termina da seguinte maneira: ressentido ele, o Senhor pergunta: ei, vale a pena tudo isso? Você está certo para ter um comportamento assim? A palavra nos diz que durou um dia aquela boboreira que serviu de sombra para a sua cabeça. No dia seguinte ela estava morta. Quando Jonas se deparou com aquilo, ele disse: Senhor, eu quero a morte. Oh, minha boboreira. E daí o Senhor responde para ele: Jonas, você chora assim por uma boboreira que te durou um dia. Será que eu não me importaria com 120 mil homens que não sabem sobre a sua mão direita e esquerda e muitos animais? Ei! A história de Jonas nós não sabemos como terminou, mas é a nossa.
como nós queremos que termine. Ei, para onde iremos nós, Jesus? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eterna. Eternas. Eterna, Senhor. Contigo, Jesus. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Daí o Senhor nos faz olhar para essa ferida. Daí o Senhor nos faz olhar para esse ressentimento que Jonas também tinha e que refletia nessa fuga. E Ele nos pergunta: do que temos fugido e por quê? Trata essa complexidade que igualmente eu, igreja, até esses dias, eu decidi, quando eu era adolescente, já que eu não era a menina mais bonita da turma, e eu sofria bullying por causa disso, por causa da aparência, eu tomei uma decisão. Palavras foram ditas que, para uma adolescente em formação, né? E eu creio que algumas mulheres aqui entendem o que eu estou falando e foram guardadas. Tomei uma decisão, não sou a mais bonita, mas vou ser a mais inteligente. A melhor da sala eu vou ser. Dito e feito. Horas de estudo, madrugada fora, finais de semana. Não, tenho que estudar. Parece que essa motivação é boa, né? Mas quando eu li a parábola do fariseu e do publicano, eu me envergonhei. E eu fui curada. Ah, essa luz do evangelho que chega até os olhos do nosso entendimento. Ah, e o Espírito Santo que nos mostra. Eu queria ser a melhor. Mas sabe o que o Senhor me ensinou? Sabe o que o Senhor me mostrou por detrás de toda essa motivação que eu tinha em ser a melhor? Existia um grande complexo de rejeição. O fato de eu me sentir rejeitada me fez tomar essa atitude. E sabe que muitas pessoas prejudicam a sua saúde tendo essas motivações? O tempo com os pais, momento de lazer. Eu estou dando um simples exemplo de algo que esses dias atrás o Senhor ministrou em mim. A ponto dele me dizer assim: eu não quero que você seja a melhor. Eu quero que você me dê o seu melhor. Ei, eu vou repetir para que você entenda, porque talvez você precise dessa cura, desse bálsamo, como eu recebi. Ei, eu não quero os melhores, mas eu quero o melhor, diz o Senhor. Isso já estava voltando a acontecer, igreja, no meu trabalho. Se isso não fosse interrompido, se essa ferida da rejeição não fosse estancada, o sangue ia continuar saindo. Certamente, se eu não ferisse alguém, eu iria continuar me massacrando. Mas eu quero encerrar essa ministração falando de Marta. Se existe uma mulher que foi transformada pela renovação do seu entendimento, foi ela. Tem até livros em defesa de Marta. Se eu perguntasse para alguém aqui, Ana, Marta ou Maria? Maria. Apóstolo, Marta ou Maria? Maria. Certamente diriam: se você pudesse ser uma delas duas, qual você seria? Maria. Até combina. Porque verdadeiramente Maria se tornou um exemplo de adoração e prioridade ao Senhor. Mas Marta, hoje o Senhor nos deixa, nesse dia 30 de setembro, como um exemplo de uma mulher que teve a sua mente transformada. E que por isso, em Natália, ela pôde viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rapidamente, em Lucas capítulo 10, vai nos dizer, igreja, vai nos apresentar
Marta, Maria, vai nos dizer lá no versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, Jesus e seus discípulos, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta, na casa de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, olha o porém aí. Marta, porém, não estava lá sentada como os outros. Não fez o mesmo que sua irmã. Ela era anfitriã, dona da casa. Jesus, o mais afamado de todos, estava lá. E a palavra nos diz que Marta, porém, ela andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, Jesus, o Senhor mesmo, tu não te importas em me deixar servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Fala para minha irmã me ajudar. E o Senhor não está se importando que eu sirva sozinha aqui? Se há algo perigoso para a igreja, ou para qualquer que seja, é a distração. Muitos eram os serviços de Marta, mas a distração foi tão perigosa que ela não percebeu aquilo que verdadeiramente importava. Maria percebeu, Marta não percebeu. Tanto que o Senhor nesse momento lhe responde. E ele fala: Marta, Marta, se é ruim nós ouvirmos o nosso nome uma vez, quando somos íntimos de alguém, a pessoa nos chama e fala: Olane. Imagina 2 vezes. Ele diz: Marta, Marta, ei, você está ansiosa, você está afadigada com muitas coisas. E aqui o Senhor fala da ansiedade. Ansiedade que geralmente gera um cansaço extremo na pessoa que o tem. Mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sabe o que o Senhor está querendo falar através de Marta? Se há algo que estudiosos de PNL falam, é que é necessário estabelecer prioridades. Hoje o Senhor te trouxe até aqui para te fazer uma pergunta, Rai. O que verdadeiramente te importa? Linda, o que verdadeiramente te importa? Talvez nós estejamos distraídos com tantas coisas. Como o próprio Jesus advertiu, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Não perceberam até que o dilúvio chegou e levou a todos. Assim será a volta do Filho de Deus. Distração. Talvez nós estejamos, Simone, nesse contexto. São tantas coisas para fazer, são tantos problemas para resolver. Fora as coisas do passado, que às vezes me incomodam. Problemas mal resolvidos que vêm à tona. E o Senhor nos chama a atenção para dizer: ei, essas muitas coisas que tu tens priorizado, tem gerado uma ansiedade na sua mente. Ansiedade que está te deixando cansada. E você não está percebendo que uma coisa importa. O Senhor está dizendo: aprenda a estabelecer prioridades. No mundo tereis aflições. Elas são reais. Aflições preocupam. Mas quais têm sido as nossas prioridades? Ei, Maria escolheu a melhor parte, eu não vou tirar. Ei, Marta, você olha para mim, você tenta até me acusar. Você está dizendo que eu não me importo contigo? Porque nesse momento, você queria estar fazendo suas coisas, você precisa de ajuda e não tem ninguém para te ajudar. Você acha que isso é sinônimo de que eu não me importo contigo? Ei, Marta, como está a sua mente? O Senhor responde: está ansiosa, antecipando tudo que é problema que pode vir em sua mente. Não antecipa só o problema, antecipa também a consequência. E aquilo que importa, que está acontecendo, você não consegue desfrutar, que é a presença de Deus. Marta precisava de uma cura.
Lucas não disse qual era, mas João nos mostrou que ela foi curada. E eu quero encerrar. Amém. Adriano começa a falar amém daqui a pouco. Amém. João 11 vai nos dizer que Marta estava passando pelo maior caos da sua vida. Seu irmão estava enfermo. E no versículo 5 é muito interessante que João vai escrever, aquele que dizia que era o discípulo amado, ele vai dizer, Jesus amava. Ah não, Marta. Marta? Quem? A ansiosa, fadigada. Marta. Não. Maria, não. João vai dizer, Jesus amava Marta, amava sua irmã, amava Lázaro. E logo depois a palavra vai nos relatar uma série de fatos que findam na morte do seu irmão. O que nos faz concluir mais uma vez que o fato de Jesus nos amar não nos isenta de problemas, até os que a gente menos gostaria de imaginar. O luto. Dias depois que elas mandaram chamar a Jesus, Jesus volta, Lázaro já estava morto. E ele tem um encontro com Marta. A palavra nos diz que quando Marta soube que Jesus chegou, estando ela, Maria, e todos os judeus que foram consolá-la na sua casa, soube que Jesus chegou, nós não ouvimos falar que Marta, nem foi escrito que naquela ocasião na sua casa, como na outra vez Jesus estava, ela estava ali servindo as pessoas que foram lá aconselhar, consolar elas. Não, a palavra nos diz que imediatamente ela se levanta e ela vai até Jesus. E quando ela se encontra com Jesus, ela vai dizer: ah, mestre, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. Mas também eu sei, Jesus, eu aprendi a priorizar o que realmente importa. Eu sei, Jesus, agora eu sei criar prioridades e me esforçar para aprender da tua palavra, que anteriormente eu preferi deixar de lado para continuar nos meus serviços, mas agora eu sei, Jesus, eu sei que tudo o que tu pedirdes a Deus, Ele te concederá. Ah, e a gente já pode ver que Marta estava tendo a sua mente renovada. E Jesus lhe dá uma resposta. Ele diz, no 23, o teu irmão vai ressuscitar. Mais uma vez Marta diz, eu sei. Vocês já imaginaram? Ei, Simone, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sei. Eu aprendi a dar importância para o que verdadeiramente tem valor. Eu sei que ele há de ressuscitar. Sabe quando? O Senhor falou para mim, Jesus. Eu ouvi em outra ocasião que aconteceu, já que o Senhor veio inúmeras vezes na minha casa. Nós somos amigos, eu e Maria do Senhor. Eu ouvi quando o Senhor disse que haverá uma ressurreição nos últimos dias. Eu sei. E não somente por aí, a palavra segue dizendo que Jesus lhe diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso, Marta? E ela diz, ei, eu quero falar aqui para a igreja uma coisa, que muito além de estar ouvindo a palavra de Deus e aprendendo com os irmãos pregadores, com os pastores, é quando nós recebemos uma revelação do trono de Deus. É quando nós estamos lá no secreto pedindo direção para Deus e o Senhor fala conosco. Quando entendemos que o Espírito Santo, verdadeiramente consolador, começa a nos consolar, nos dando instruções. E Marta vai dizer, sim, Senhor, eu creio. A mesma revelação que Pedro teve anteriormente, Marta também disse, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Será que nós podemos chegar até esse nível?
pela renovação do nosso entendimento. Você sabe qual é a vontade de Deus? A boa, agradável e perfeita vontade para nós, Elivânia. É nós chegarmos nesse patamar de intimidade. Eu sei, tudo caiu. Eu sei o que eu queria não aconteceu. Eu imaginava que o Senhor ia voltar a tempo de que ele fosse curado. Tudo isso, Senhor. Mas eu também sei muito bem quem Tu és. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és aquele que, se pedir a Deus, Ele vai atender. A palavra passa mais alguns versículos, e quando nós chegamos ao versículo 39, Jesus está diante da pedra essa que estava à frente da sepultura de Lázaro. E mais uma vez ouvimos falar de Marta. Nesse momento, o Senhor manda que a pedra seja tirada. Marta, Maria está ali também. E a palavra vai nos dizer que quando Ele dá ordem, Marta o previne e diz: Senhor, eu imagino ela falando no seu ouvido: Senhor, já está cheirando mal. Eu sei, eu amo muito a Lázaro. O Senhor tem poder mesmo para ressuscitá-lo. Você disse mesmo. Mas, Senhor, já está cheirando mal? Não tem possibilidade de transformação, Senhor. Todos os fatores são contrários. São 4 dias. Está em decomposição. Cheira mal. E a palavra vai nos dizer que o Senhor a encoraja, dizendo: Ei, Marta, o que eu te disse? Hoje o Senhor está pedindo à igreja: você lembra o que eu te disse sobre determinada situação? Você lembra o que eu te disse sobre essa ferida que ainda dói, está sangrando? Você esqueceu o que eu te falei? Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Ei, igreja, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Se nós permitirmos a nossa mente, o nosso entendimento será renovado para que alcancemos isso. Eu sei, é a fé contra a razão, mas nesse caso nós optamos pela saúde da nossa mente e nós decidimos em nosso coração crer. A palavra nos diz que Jesus dá ordem e Lázaro, ele vem para fora. Aquilo que era motivo até então de choro, aquilo que até então era o problema de Marta, passou a ser o testemunho que Marta viria a vir contar anos depois para os seus filhos, talvez. A palavra vai nos dizer que Marta pôde sim verificar que aquilo que o Senhor falava era verdade. E sabe o que o Senhor me dizia? Que existem situações, existem feridas, existem complexos, existem traumas que só vão verdadeiramente ser transformados e mudados quando já estiverem cheirando muito mal e por longa data. Mas isso não impede o seu poder de operar, igreja. Pelo que queremos ser conhecidos? Pela nossa ferida? Ou por aquilo que Deus diz que somos? Deus dizia: Marta é amada. Nós podemos dizer: é ansiosa, é afadigada, mas Deus diz: não, ela é amada. Como nós queremos ser conhecidos, igreja? Se coloque de pé. Igreja, feche os seus olhos agora. Churi cantunarabai asui andarabacai. Iremos nós. O Senhor me mostrava uma palavra que refletia o estado da mente de muitos que estão aqui. E eu quero encerrar orando em cima desse estado que Ele me mostrou. Se possível, feche os olhos, só me escute. O Senhor me mostrou Juízes 17:7, que mostrava um levita que saiu de Belém de Judá. E ele estava peregrinando em busca de comodidade. Ele estava indo por todos os lados, até que ele encontrou a casa de Mica.
Nessa casa, Mica havia construído com prata um ídolo. E quando ele chegou até lá, ele já estava buscando comodidade. E Mica ofereceu exatamente o que ele queria. Ele disse: você virá até aqui? Eu te darei comida, eu te darei dinheiro, eu te darei vestes, te darei o sustento. Aqui você terá comodidade e você me assistirá diante desse ídolo de prata. E sabe o que ele disse? Sim. O Senhor está dizendo que há mentes aqui peregrinando em busca de comodidade, mas o engano está aí. A dor ainda existe. O pecado está prestes a acontecer. Esse levita se auto-sabotou, porque ele estava procurando um lugar que o aceitasse. Ele não perguntou por que ele saiu do templo de adoração a Deus. Ele não fez nenhuma pergunta, ele somente viu que ele estava vestido de um levita. E isso foi suficiente para ele fazer uma proposta para esse levita. E o que ele queria, ele verdadeiramente teve. Mas tudo continuava aí. O Senhor está dizendo que existem pessoas que não querem ser transformadas, mas querem ser confortadas em suas misérias, em suas dores, em seus complexos, em seus traumas. Mas em nome de Jesus Cristo, nesse momento o Senhor, Ele tira do nosso coração essa intenção. Nós vamos dizer: não, Senhor, eu quero que o Senhor purifique a minha mente. O que eu quero é a verdade. Eu não quero que me aceitem pelo que eu estou. Eu quero a ajuda da igreja mesmo. Senhor, eu quero que teu Espírito sonda, esquadrinhe e me convença desse pecado. Do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, está doendo. Senhor, eu não quero mais. Não importa a comodidade. Pode confrontar agora, mas depois, o valor, a recompensa, o benefício é muito maior. Em nome de Jesus, Senhor, não queremos ser como esse levita. Não é a comodidade que importa. Nós queremos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós damos liberdade para que o Senhor acesse as nossas feridas, bloqueios na mente, traumas, complexos. O passado, Senhor, são tantas lembranças que vêm à mente. Elas não me trazem esperança, muito pelo contrário. Elas me trazem tristeza, elas me trazem nojo, elas me trazem raiva. Senhor, eu sei que não é com amnésia que o Senhor resolve. O Senhor não quer que esqueçamos, o Senhor quer nos curar. Por isso vem e cura, Senhor. A partir de hoje, nós optamos não pelo padrão do mundo. Nós queremos ter a nossa mente renovada. Nós queremos ser verdadeiramente transformados. Pode ser que não venhamos a entender o processo, mas nós decidimos confiar no Senhor. Nós rejeitamos, Senhor, essa ferida. Nós não aceitamos mais, Senhor. Nós nos revoltamos contra isso, porque o que nós queremos é viver o que o Senhor tem para nós. Nós não somos a nossa ferida. Nós não somos o resultado desse abuso. Eu não sou o resultado desse assédio. Eu sou o que o Senhor disse que eu sou. Somos amados. Somos amados. Sou amada. Sou amado. Você pode dizer isso? Eu sou amado. Eu sou amado. Fale mais alto. Eu sou amado. Fale para que Satanás ouça. Eu sou amado. Eu sou amado. Eu sou filho, sou escolhido, eu sou servo, eu sou